Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 25 de setembro, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículos 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode acender uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Quando Deus nos chama a ouvir a sua palavra, este gesto de ouvir a palavra de Deus nos torna comprometidos com o anúncio da palavra de Deus, nos torna comprometidos com a construção do reino do Senhor. A luz, ela foi feita para iluminar. Os cristãos foram feitos para testemunhar, para convidar outros a ouvir e praticar a palavra de Deus. Assim, cada um de nós é chamado a seguir a Jesus Cristo e a convidar a outros para fazer parte da igreja. Formarmos uma só família, formarmos uma só comunidade. Não basta apenas ouvir a palavra do Evangelho, é preciso ouvir do jeito certo, pondo em prática o que se ouviu. Se começarmos a praticá-lo com as possibilidades que temos no momento, receberemos de Deus a ajuda necessária para ir crescendo e melhorando. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. A cada pequeno passo que vou dando na direção de Deus, vou crescendo na fé, na maturidade. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Ninguém esconde nada de Deus. E não é que Deus está nos observando para nos condenar. Deus nos observa para cuidar de nós. Deus espera que nós sejamos melhores, não do que os outros, mas Deus espera que nós sejamos melhores do que nós mesmos, melhores do que nós fomos ontem. Assim, a cada dia, buscando a maturidade, aproveitar a graça que recebemos, iremos nos tornando cada vez mais do jeito de Deus. Não podemos deixar passar a graça de Deus e oferecer um pouco do nosso amor aos outros. Portanto, disse Jesus, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Ou seja, se eu tenho fé, ainda que seja frágil e pequena, Deus há de me dar a graça de crescer na fé, na maturidade, na perseverança. Mas se eu não tenho fé, se eu não me esforço, se eu não me dedico, então eu serei alguém vazio, alguém que não terei sentido da vida e nem esperança no caminho. A fé é um exercício diário e constante. Exercitar a fé participando da missa, buscando a vida de oração, ajudando o próximo, de passos em passos, nós vamos alcançando a salvação pela graça de Deus e pelo desejo de agradá-lo, pelo desejo de fazer sempre mais a sua vontade. Assim, Deus nos dá a sua graça, mas Ele conta com o sim de cada um de nós. Não vamos ficar de braços cruzados, não vamos ser indiferentes e não vamos deixar para depois fazer o bem, não vamos deixar para depois a conversão, o testemunho do Evangelho, pois o mundo precisa de nós. E muitas vezes o nosso testemunho será o único Evangelho que as pessoas irão ver, irão observar. Então, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, que nós sejamos de Cristo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.